A criação. Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30. Temos aqui a terceira parte da obra do sexto dia. O que não foi nenhuma criação nova, mas uma provisão misteriosa de mantimento a toda a carne. Salmo 136, versículo 25. Aquele que fez o homem e os animais, assim cuidou de preservar a ambos. Salmo 36, 6. Aqui temos o alimento dado ao homem. Versículo 29. A erva e os frutos devem ser seu mantimento, incluindo o grão e todos os produtos da terra. Essas coisas lhes foram concedidas, mas parece não a carne, até depois do dilúvio. Capítulo 9, versículo 3. E antes da terra ser inundada pelo dilúvio, muito antes de ser amaldiçoada por causa do homem, seus frutos sem dúvida eram mais agradáveis ao paladar e mais fortificadores e nutritivos para o corpo do que o tutano e a gordura, e toda a porção da comida do rei são agora. Veja aqui, 1. Aquilo que deve tornar-nos humilde. Assim como fomos feitos da terra, somos sustentados por ela. Uma vez certamente os homens comeram da comida dos anjos, pão do céu, mas eles morreram. João 6, verso 49. Aquele era para eles apenas o alimento da terra. Salmo 104, verso 14. Alimento que dura para a vida eterna, e o Senhor sempre nos concede. 2. Aquilo que deve nos tornar agradecido. O Senhor é para o corpo, dele recebemos todo o sustento e os confortos desta vida, e a ele devemos dar graças constantemente. Ele nos dá todas as coisas para que delas possamos desfrutar ricamente, não só para suprir as necessidades, mas fartura de guloseimas e de variedades para ornamento e deleite. Como estamos em dívida para com o Senhor, como devemos ser cuidadosos à medida que vivemos da generosidade de Deus para vivermos para a sua glória. 3. Aquilo que deve nos tornar moderados e satisfeitos com a nossa porção. Embora Adão tenha recebido o domínio sobre os peixes e as aves, Deus o limitou em seu alimento, às ervas e aos frutos. Ele nunca reclamou disso, embora ele tenha depois cobiçado o fruto proibido, por causa da sabedoria e do conhecimento que desejou para si. Nunca lemos que ele tenha cobiçado a carne proibida, tendo consciência de que Deus dá o alimento para a nossa vida. Não façamos como os murmuradores de Israel, que pediram o alimento para a sua própria concupiscência. Salmo 78 e 18. Veja Daniel 1 e verso 15. Alimento dado aos animais. Versículo 30. Deus cuida dos bois? Sim, certamente. Ele dá o alimento conveniente para eles, não só para os bois, que era usado em seu sacrifício e ao serviço do homem, mas até mesmo os jovens leões e corvos são cuidados pela sua providência. Eles pedem e recebem de Deus o seu alimento. Vamos dar a Deus a glória que lhe é devida, por sua generosidade para com as criaturas inferiores, pois todos são alimentados como sempre foram em sua mesa. Todos os dias ele é um grande pai de família, muito rico e generoso, que satisfaz o desejo de cada ser vivente. Que isso encoraje o povo de Deus a lançar o seu cuidado sobre ele, e que nenhum seja solícito a respeito do que comerá e beberá. Aquele que supriu as necessidades de Adão sem que ele se desse conta, e ainda supre as necessidades de todas as criaturas sem que elas se deem conta. Não deixará que aqueles que confiam nele tenham falta de alguma coisa boa.
Mateus 6 e verso 26. Aquele que alimenta as suas aves não deixará que os seus filhotes morram de fome. A criação, versículo 31. Temos aqui a aprovação e a conclusão de toda a obra da criação. Para Deus, a sua obra é perfeita, e se Ele a começa, também trará um fim, em providência e graça, como aqui na criação. Observe a revisão que Deus fez da sua obra. Ele viu todas as coisas que haviam feito, Ele ainda faz assim. Todas as obras da sua mão estão sobre o seu olhar. Aquele que fez tudo vê tudo. Aquele que nos fez nos vê. Salmo 139, verso 1 ao 16. A onisciência não pode ser separada da onipotência. Conhecidas de Deus são todas as suas obras. Atos 15, verso 18. Mas este era o reflexo solene da mente eterna, sob as cópias da sua própria sabedoria e dos produtos do seu próprio poder. Deus aqui nos deu exemplo para que possamos revisar os nossos trabalhos, tendo nos dado um poder de reflexão. Ele espera que usemos esse poder. Vejamos o nosso caminho. Jeremias 2 e 23. Pensemos nisso. Salmos 119, verso 59. Quando terminamos um dia de trabalho e estamos entrando no descanso da noite, devemos ter uma comunhão com os nossos próprios corações, pensando sobre o que fizemos naquele dia. Assim, da mesma forma como terminamos um trabalho de uma semana e estamos entrando no descanso do sábado, devemos então nos preparar para nos encontrarmos com nosso Deus. E quando estivermos terminando o trabalho da nossa vida e entrarmos no nosso descanso da sepultura, este é um tempo para trazer tudo à lembrança, para que possamos morrer em meio ao arrependimento, partindo da terra para o céu. A satisfação que Deus teve em relação à sua obra, quando chegamos a revisar os nossos trabalhos, descobrimos para nossa vergonha que boa parte foi feita muito mal. Mas quando Deus revisou a sua obra, tudo foi muito bom. Ele não disse que estava bom, até que visse assim, para que nos ensinar a não respondermos a respeito de algo antes de ouvirmos. A obra da criação foi uma obra muito boa. Tudo que Deus fez foi bem feito, e não houve nenhuma imperfeição, nem defeito. Era bom. Bom porque tudo estava de acordo com o pensamento do Criador, exatamente como Ele queria que fosse. Quando a transcrição veio a ser comparado com o grande original, achou-se exata, sem errata nela, nenhum traço fora do lugar. Bom, porque correspondia à finalidade da sua criação e é adequado para o propósito para o qual foi criado. Bom, porque era útil ao homem, a quem Deus havia designado Senhor da criação visível. Bom, porque tudo é para a glória de Deus. Esta avaliação está presente em toda a criação visível, a qual é uma demonstração da existência e da perfeição de Deus, e que tende a gerar na alma do homem um respeito religioso pelo Senhor e uma veneração a Ele. 2. Era muito bom. Da obra de cada dia, exceto o segundo, é dito que era bom, mas agora era muito bom. Por quê? Agora o homem estava feito, aquele que era o principal dos meios de Deus, que foi designado para ser a imagem visível da glória do Criador e a boca da criação em seus louvores. 2. Agora tudo estava feito, todas as partes era boa, mas tudo reunido era muito bom. A glória, a bondade, a beleza e a harmonia das obras de Deus, tanto da providência como da graça, como estas da criação, se manifestarão melhor quando forem aperfeiçoadas, quando a primeira pedra for trazida com aclamações,
graça, graça a ela. Zacarias 4, verso 7. Portanto, não julgue nada antes do tempo. O tempo em que esta obra foi concluída foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim, então, em 6 dias, Deus fez o mundo. Não podemos deixar de pensar que Deus poderia ter feito o mundo em um instante. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele poderia ter dito: haja um mundo, e teria havido um mundo em um instante, em um piscar de olhos, como na ressurreição. 1 Coríntios 15, versículo 52. Mas o Senhor o fez em 6 dias, para que pudesse se revelar como um agente livre, fazendo a sua própria obra, como do seu próprio modo, em seu próprio tempo, para que a sua sabedoria, o seu poder e a sua bondade pudessem ser revelados a nós, a serem meditados por nós, o mais distintamente, e também para que ele pudesse nos dar um exemplo de trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Portanto, assim temos um motivo do 4º mandamento. O dia de repouso contribuiria tanto para manter a religião no mundo que Deus lhe deu atenção no momento da sua criação. E agora, assim como Deus revisou sua obra, revisemos nossas meditações a respeito dela e descobriremos que são muito imperfeitas e defeituosas e que nossos louvores são frágeis e insípidos. Movamo-nos, portanto, com tudo que está dentro de nós para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, de acordo com o teor do Evangelho eterno, que é anunciado a todas as nações. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio o bendigam. Portanto, bendize ao Senhor, ó minha alma.